TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 16 de maio. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram recentemente aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a nova administração da OMB, de reforçar a importância do Maio Amarelo e também de valorizar as escolas de música do Santa Cecília. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Thiago Braga, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil aqui do Rio de Janeiro, que veio conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, ouvintes da TV Correio da Manhã. É um privilégio estar aqui fazendo parte desse debate, dessa pequena entrevista, né, meu irmão? Obrigado pelo carinho, viu? Também é um prazer receber você aqui. É muito bom a gente falar de música, falar de cultura de verdade. Um ponto importantíssimo que é sempre importante de ser destacado. Mas antes da gente falar especificamente da música, especificamente da ordem, queria que você fizesse uma pequena apresentação para o nosso público, contasse um pouco da sua história. Me chamo Thiago Braga, nordestino, Campina Grande, Paraíba. Estou presidente da Ordem dos Músicos. A minha eleição foi no dia 28 de outubro de 2025, ano passado, né? Lá na Sala Cecília Meirelles. Foi um baita de um evento, né? Hoje a gente conta a nossa diretoria com Alex Gonzaga, da banda Novo Som, e o Wanderson, meu vice-presidente, né? Perfeito, Thiago. E a gente pode estar falando da ordem, mas muitas das pessoas não conhecem. Então eu queria que você explicasse um pouco do que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Vamos lá, Hugo. A Ordem dos Músicos ela é uma autarquia federal fundada em 1960 por lei pelo presidente Juscelino Kubitschek, e a Ordem dos Músicos ela tem a finalidade de cuidar do músico, né? Então, assim, a gente teve um histórico muito ruim durante 20 anos, a Ordem dos Músicos, parada, estagnada, ela só sabia bater no músico. E quando eu assumi com esse desafio de mudar a Ordem dos Músicos, não bater no músico, pelo contrário, quem bater no músico, ele é punido. Então, assim, a nossa nova diretoria, a nova cara, a gente hoje é cuidar do músico, né? Oficialmente cuidar do músico, né? Ela hoje administra o músico. Para você ser médico, você precisa da sua carteira profissional de médico. Para você ser advogado, você precisa da sua OAB. E para você ser um músico profissional, claro que assim, hoje tem uma DPF de 2019, que a Suprema Corte fez exatamente por esses resquícios ruins da ordem bater no músico. Essa DPF tirou a obrigatoriedade de você ser músico, mas eu pergunto sempre, né? Como é que você vai provar que você é músico profissional se você não tem a sua carteira? Que eu, para qualquer lugar que eu vou, eu utilizo a minha carteirinha de músico profissional como a minha identidade. Então, ter essa obrigatoriedade, você não é obrigado a ter mais nada, mas como é que eu vou provar que eu sou músico profissional? Perfeito, até um ponto bem interessante da gente destacar, da gente entender porque, como eu já havia dito, muitas das pessoas não conhecem a ordem, não conhecem a atuação e muitas das vezes nem sabem que para um músico ser considerado um músico profissional precisa ter esse reconhecimento por parte da ordem, anteriormente por parte da ordem, depois sem essa obrigatoriedade exata, mas ainda assim, muitas das pessoas não sabem que você precisa de documento algum. É muito interessante porque, desse ponto, assim, a pessoa realmente se coloca numa posição de segurança, né? Mesmo consegue provar oficialmente a sua atuação. Sim, exatamente. E assim, como torna a falar novamente sobre o histórico ruim da Ordem, né? A Ordem ela teve esse histórico ruim, e a gente está mudando esse histórico ruim exatamente por causa disso. Hoje, o meu mandato ele se torna em prol do músico, né? Então, a gente teve um fato que aconteceu há um mês atrás, de uma cantora estar cantando lá no Largo do Machado, no centro do Rio de Janeiro, e um cidadão passar, agarrar ela e dar um soco nela, ao mesmo tempo
A minha equipe do meu setor jurídico entrou em contato comigo, eu pedi ao setor jurídico, eu falei, faça acompanhamento dessa senhora, ela é música, ela está fazendo a expressão dela, a arte dela, ela cantar. E a gente foi ver que ela tinha a carteira da Ordem dos Músicos, né? Estava desatualizada, a gente foi, reformulou a carteira dela. Então, eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria da Mulher, por ela ser uma senhora idosa também, e a gente fez todo esse aparato e amparou ela por lei. Então, assim, você, músico, que pensava que a ordem não estava mais ativa, ela está ativa e está em sua defesa. Perfeito, é até interessante a gente entender essa questão do apoio, não apenas da oficialização, mas de dar uma segurança para esse Jurídico, músico, uma sim. segurança jurídica, Sim. dar todo um apoio por trás, um apoio legislativo, justamente para ter essa proteção do músico, para ser um trabalho em benefício desse músico, que é uma categoria que muitas das vezes, como você disse, acaba sendo vitimizada em situações muito complicadas, como dessa agressão completamente sem sentido, nenhuma agressão justificada, vale destacar, mas que, nesse caso, é ainda mais sem justificativa e que, dessa maneira, a pessoa consegue ter essa segurança, consegue ter todo esse aparato trabalhando em pró dele. Sim, exatamente isso, né? Porque eu fiz uma matéria exatamente lá no nosso perfil do Instagram da Ordem, falando exatamente sobre isso, que eu não vou tolerar dentro do Estado do Rio de Janeiro nenhum músico ser agredido, nenhum músico ser xingado, intolerância de hipótese alguma religiosa, seja ela qual for. Meu mandato é exatamente defender a classe musical. Ah, mas presidente, um dia a ordem... Irmão, esquece o passado, vamos vivenciar do presente. Se um dia a ordem foi assim, foi, não mais. Perfeito. A gente não consegue alterar o passado, É. mas é claro, a gente consegue construir um futuro de uma maneira melhor, um futuro de uma maneira mais segura. E é importante destacar, Tiago, que quando acontece essa proteção dos músicos, seja pelo meio jurídico ou de qualquer outra maneira, a gente está protegendo a cultura como um todo. Sim. A gente está protegendo a expressão artística, Sim. a gente também está protegendo a história da população e é um ponto importantíssimo da nossa sociedade. A gente tem que resgatar e valorizar a nossa história, não de maneira alguma deixar ela para trás, não é mesmo? Exatamente, irmão. E assim, a OMB, ela ressuscitar, conforme a gente fala das cinzas, o Fênix, né? Tirar esse histórico ruim, mostrar para o músico que a gente está atuante, por exemplo, tirando a capital do Rio de Janeiro, somos 60 mil músicos espalhados pelo estado todo. Tirando a capital, Petrópolis, conforme eu sempre falo, a cidade serrana, cidade imperial, nós temos 10 mil músicos inscritos. Hoje, ativos, nós temos 100. E hoje o presidente está aqui visitando quarta e quinta, né, que foi um programa que eu fiz, um músico perto de você, a ordem perto do músico, né? Então, para mim foi assim um privilégio de estar visitando aqui Petrópolis como primeiro lugar desse programa que eu fiz, e do nosso governo, a gente está fazendo isso daí, porque hoje a gente tem uma sede aqui, localizada na rua 16 de março, no edifício Fênix, eu acredito que é isso, mas qualquer dúvida que alguém tiver, entra lá no nosso site, ombrj.org.br. Você hoje em dia você está afiliado, então eu vim aqui ontem reativar essa nossa sede aqui, porque eu falei, gente, a gente está falando de 10 mil músicos perdidos. Então trazer esse músico, a cultura novamente, né? Daqui a pouco eu vou ter uma reunião com o secretário de Cultura para a gente estreitar esse laço e falar assim, vamos trabalhar em prol do músico local e do músico do Rio de Janeiro. E eu queria perguntar como é que é a importância justamente do músico petropolitano, desses 9.900 que estão inativos aqui na cidade, qual é a importância deles procurarem a ordem para conseguir regularizar essa situação, para poder ter uma atuação ativa na ordem novamente? Então, Hugo, hoje a importância, hoje você está, né, o Conselho Federal ele fez uma promoção no valor de R$390, você entra lá no site, já está lá tudo muito explicadinho, você paga os R$390 e automaticamente você zera. Ah, eu estou mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos sem pagar a ordem. Você vai pagar os R$390 e você vai adquirir a sua nova carteira no papel moeda, que agora é um papel moeda, é um papel cédula. O benefício de você voltar para a ordem, né? São vários benefícios, inclusive está tudo lá no site, muito explicado. Temos um clube de benefícios. Para você, músico, não sei se você sabe, mas vou deixar muito bem explicado para você o seguinte:
Quando você adquire a sua carteirinha da Ordem dos Músicos, você tem aquele sonho de viajar para o exterior, para fora do país, para os Estados Unidos, conseguir um Gibson, trazer o seu Gibson no violão, que é o meu sonho de consumo, de trazer e exportar esse violão. E você, quando chega aqui, você paga uma carga tributária muito cara. Você sabia que você, sendo um músico, estando com a sua carteirinha em dia, você não paga essa carga tributária? Porque é o seu instrumento de trabalho. Então você não paga na alfândega aquele imposto. Você vem com o seu instrumento normalmente. Vale a pena você ser músico hoje, porque você tem uma ordem, tem uma diretoria que é a favor de você músico. A gente briga por você com o corpo jurídico, com o clube de benefícios, com toda assistência. Eu quero me aposentar como músico. É só entrar em contato com a gente. Lá no site, no nosso site, tem um QR Code que é diretamente que fala com o presidente direto. E até um ponto interessante esse tópico que você trouxe da aposentadoria, porque é justamente um reconhecimento da atuação, é um reconhecimento de Da todo o classe. trabalho, da classe que executou, é claro, por muitos anos, para já estar pensando em Sim. aposentadoria, e que é muito significativo para essa categoria que, por grande parte da história, agora não falando apenas da Ordem, não falando apenas do Brasil, sempre foi tido como uma pessoa que tinha um trabalho um pouco menos válido do que os Sim, outros, vamos dizer assim. Sempre foi uma categoria muito, a gente pode dizer, marginalizada, não no sentido de marginal, Sim. mas no sentido de que não foi dada tamanha importância. Sim. Então, tendo esse apoio, tendo essa possibilidade de aposentadoria por meio da Ordem, a gente vê que é um trabalho de reconhecimento por toda a categoria. Não só as pessoas que estão atuando agora, mas todas as pessoas que já atuaram e continuam atuando. Exatamente, Hugo. E o que eu vou falar sempre. Essa nova gestão da Ordem dos Músicos, irmão, a gente está lá para oficializar essa parceria da Ordem dos Músicos, sabe? De eu ter vindo aqui essa semana, da gente estar a Ordem dos Músicos perto do músico, esse programa que a gente está fazendo com o músico, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa, né, que eu sou formado em administração, bacharel em administração e relações públicas. E quando a galera que trabalha comigo, que já me conhece, eu não sou o presidente de ter que estar atrás do gabinete. Não, eu quero ir atrás do músico. Então, se você for ver nas minhas redes sociais, na rede social da Ordem dos Músicos, eu estou indo lá entregar moção por Alexandre Pires, por Xande Pilares, mas para aquele cantor também, que ele está ali no barzinho, que ele não é reconhecido. Só de eu entregar um panfleto para ele, falar que assim, olha, você sabia que existe a Ordem do Músico, que é para você músico, é credenciado, que é um sonho de você ter uma carteira da Ordem do Músico, para falar para você. Aconteceu um fato inusitado lá no Rio de Janeiro, que foi um choque de ordem, né? Na orla de Copacabana, em toda a orla da Zona Sul. Então, eu tive que mandar um ofício para o prefeito falando assim, não vou aceitar que isso seja batido de frente com o músico. Porque eu fui até indagado, mas porque a gente tem a imagem do Tom Jobim. Tom Jobim era o quê? Músico. No Rio de Janeiro você tem a cidade do samba, a cidade do pagode, a cidade do choro, a cidade do MPB, da Bossa Nova. Então, como é que eu vou banalizar aquele cara que está ganhando o pão dele cada dia? E eu fui mostrar para ele o seguinte, no momento que você tem a sua carteira da Ordem dos Músicos, você é credenciado, o presidente vai lhe brigar por você. Eu mesmo vou de frente com o prefeito brigar por você. Eu não vou mandar ser eu mesmo vou brigar por você. Não, não pode. E outra coisa, é uma autarquia federal. Nós carregamos o brasão da República. Nós somos feitos sobre lei. Então, o músico, ele tem um aparato federal sobre você. Perfeito. E, Thiago, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo já está acabando, a gente precisa destacar um outro ponto que eu acho que é o ponto que é mais importante e mais significativo desse contato entre os músicos e essa administração, que é que além de presidente, ter suas formações, você também é um músico, não é mesmo? Sou músico formado, né? Conforme falo, na minha humildade, violão, teclado, pouquinha coisa. Já toquei muito tempo, né, com alguns padres conhecidos na música católica, que eu venho do berço católico, né? Então, sou oriundo da classe religiosa, né, da classe católica. Perfeito, um ponto muito significativo porque justamente não é uma pessoa externa, é justamente uma pessoa da categoria, Sim. Trabalhando para a categoria. Sim. É um ponto interessante da gente destacar. Thiago, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conversar com você e, é claro, destacar a atuação da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu agradeço a você, Hugo, e a toda a TV, a toda a equipe da TV Correio da Manhã. Um forte abraço. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre lá no nosso site da Ordem dos Músicos, entrem em contato direto com o presidente, que o presidente vai estar à disposição 100% de vocês. Deus abençoe.
Perfeito, Tiago. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com Luciano Moreira, que veio conversar um pouco com a gente sobre o Maio Amarelo e também o trânsito petropolitano. Tudo bem, Luciano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui contigo. Estamos aí à tua disposição. Um prazer também te receber aqui no programa. E é claro, você já viu outras vezes, mas alguém pode não ter acompanhado. Então vou pedir para a gente começar para que você se apresente para o nosso público. Bom, meu nome é Luciano Moreira, eu sou o atual diretor-presidente da CPTrans, engenheiro de tráfego, trabalho já há mais de décadas nesse meio e estou aí nesse momento como esse responsável, autoridade de trânsito do município, para tratar tanto do trânsito quanto do transporte. Perfeito, Luciano. Hoje a gente veio conversar com um destaque principal, é claro, para o mês de maio, para o Maio Amarelo, que é a campanha nacional que está sendo realizada, é claro, durante esse mês. Queria que você explicasse um pouquinho para mim, para o nosso público, o que é essa campanha do Maio Amarelo. Essa campanha ela nasceu, Hugo, justamente para que em um determinado mês do ano, e foi uma das primeiras vezes em que um mês ganhava uma cor, as pessoas pudessem sentir o peso por várias instituições diferentes, a importância de se olhar com atenção para o trânsito. Então, o que a gente espera durante o mês de maio é que essas ações de comunicação, como é tão relevante, por exemplo, a presença aqui no teu programa da mídia, também fazer parte disso, e que a gente consiga convencer as pessoas a se comportar de maneira mais adequada. Eu acho que ninguém vai negar em dizer que, quando eu digo que a gente vive tempos estranhos, comportamentos estranhos. Na grande maioria das vezes, os acidentes eles podem ser evitados. E se a gente consegue evitar que as pessoas, por algum momento, não surtem segurando o volante, segurando o guidão de uma moto, não invadindo um espaço que não é para eles, se a gente conseguir manter esse ordenamento urbano, eu tenho certeza que a gente evita esses acidentes. E a gente pode destacar, inclusive, um dos pontos principais do trânsito é que você não dirige apenas para si,
você está no meio, você está num ecossistema do trânsito, então você precisa entender o seu contexto, entender a velocidade, entender o local que você está, para justamente poder viver e dirigir com uma segurança que não afeta apenas você, mas as pessoas que estão no seu carro, que podem estar no seu carro, e também todas essas pessoas da rodovia. Exatamente, Hugo. É sobre isso que a gente fala. Quando a gente olha para o Maio Amarelo, a gente fala então dessa campanha, nascida já é, desde 2015 aqui no Brasil, capitaneada não só pelo governo federal, mas pelo Observatório Nacional de Trânsito, e que todos os municípios, o governo estadual, todas as instituições que de alguma maneira estão ligadas com o trânsito acabam direcionando seus esforços de comunicação para a redução de acidente, né? Hoje a gente fala até sinistro, não acidente, para não dar essa ideia de que ele poderia ser evitado, ou de alguma maneira ele poderia não ser evitado, né? Então o sinistro já tira essa ideia de inevitabilidade do acidente. Perfeito, Luciano. E eu queria justamente que você falasse um pouco sobre essas ações. O que a gente tem planejado para esse mês de maio aqui no município de Petrópolis? Esse ano, Hugo, a gente decidiu fazer uma abordagem um pouco mais personalista, né, um pouco mais pessoal. Então a gente convidou uma série de pessoas para estarem colocando seus depoimentos, mostrando a sua história, o trabalho que eles fazem em podcast, para que a gente possa, no formato de podcast, para que a gente possa estar divulgando nas redes sociais. Esse é um assunto diferente esse ano, mas a gente também costuma intensificar os nossos esforços em duas frentes. A da presença da CPTrans nas escolas. Então a gente vai diretamente falar com as crianças, levando a minicidade do trânsito. Esse ano a gente teve a presença da carreta da PRF ali na frente da Câmara Municipal, na Praça da Águia, já trazendo um cinema com a minicidade do trânsito. Então houve todo um esforço já focado especificamente nesse público, mas além disso, a gente também sempre oferece a CPTrans o serviço de ir na empresa da pessoa, né, no trabalho em que ela está, para fazer uma rápida palestra, para conscientizar as pessoas a dirigir da forma mais segura possível. Então a gente segue essas duas frentes, né? Eu acredito que, falando sobre a questão do personalismo na comunicação, é fundamental que as pessoas prestem mais atenção na história de alguém que tem ali um nome, um sobrenome, uma história de vida, do que aquela campanha mais genérica, né? Aquela coisa que você não sabe quem é que está falando com você. Então, imagino eu que os resultados serão positivos, como sempre. Perfeito, e até um ponto interessante da gente destacar dessas duas frentes da comunicação, falando tanto nas pessoas que são os motoristas diretamente, no caso das empresas, são aquelas pessoas que vão realmente estar no trânsito e tem o sentido da conscientização direta, tem essa comunicação direta, mas o outro ponto, que é justamente o trabalho feito nas escolas, ele é interessante porque ele funciona de diferentes maneiras, não apenas criando uma sociedade consciente para o futuro. Os futuros motoristas já vão ter conhecimentos que muitas pessoas não têm, mas também o valor de uma informação trazida pelo filho Sim. para o pai é completamente diferente, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Na carreta da PRF tinha assim, uma multinha que era multa que a criança dá, né? Aí ela ia lá, marcava um xizinho, meu pai foi pego dirigindo com o celular, minha mãe não usa cinto de segurança, meu tio estava sem capacete, aí entregava a multa. Né? Eu imagino que as crianças que acabam multando os familiares ali, de fato, os impactem de outra maneira, né? Espero eu que sempre de maneira leve, de maneira tranquila, mas ainda assim é muito forte, né? Sem dúvida nenhuma, é um tópico muito forte, mostra uma preocupação diferente, né? Uma situação, uma relação completamente diferente, que não é apenas aquela informação bruta. É aquele tópico que você vê de um lado mais emocional, você enxerga de uma maneira diferente, justamente porque é aquela pessoa que você se importa tanto e se importa tanto com você, passando esse comunicado, e muitas das vezes, como você falou com a multa, aquela situação que chega no tom de uma brincadeira. É claro, uma brincadeira que é realizada entre os filhos com os pais, mas que o pai, a mãe, ele consegue colocar a mão na consciência de um jeito diferente, consegue tirar um momentinho para prestar atenção melhor naquilo. Exatamente. E a gente tem histórias muito importantes aqui na cidade, como por exemplo do Zé lá da Fundação Luiza, que mostra o impacto que o acidente causou na vida dele, aquilo que ele transformou como missão de vida, por exemplo. A gente vai olhando essas histórias, vê o posicionamento das crianças e vê também o posicionamento de quem a gente gostaria que estivesse aqui e não está mais, né? Então isso mexe muito com a gente e espero que também mexa com muitos para que a gente veja esse resultado aparecendo, né? É verdade, realmente é um tópico que mexe com muito, envolve muitas coisas, envolve muito o nosso emocional, então realmente é algo que a gente precisa olhar com mais atenção. E justamente durante essa campanha vão ter esses relatos, essas histórias, esses nomes e sobrenomes, como você mesmo disse, trazendo relatos, trazendo histórias, trazendo vivências sobre essas situações que envolvem o trânsito. E eu queria saber justamente
como que as pessoas podem saber que essas ações vão acontecer, que essas contações de histórias, vamos dizer assim, vão acontecer para poderem acompanhar? Olha, segue lá a página do CPTran, segue a página do CPTran, da Prefeitura, segue aqui também. Eu tenho certeza que quando a pessoa está atenta a essas ações de comunicação, ela acaba esbarrando nesses veículos, sem dúvida, encontrando esses materiais produzidos durante o mês de maio, como você mesmo está propondo aqui para a gente. Eu acho que isso é fundamental. Isso mesmo, Luciano. E só para a gente poder finalizar esse tópico do Maio Amarelo, queria que você falasse agora, como um responsável do trânsito aqui de Petrópolis, né, vamos dizer assim, como que você enxerga a importância dessa campanha para toda a nossa sociedade petropolitana? Bom, o que a gente faz no mês de maio é tentar fazer com que as pessoas percebam a importância das pequenas ações. Então, assim, é o detalhe. É o cinto de segurança do banco traseiro, é o carinho que a pessoa tem que ter em relação ao tratamento com o filho na hora que ele está conduzindo, usar a cadeirinha, não usar o celular, prestar atenção que é só uma distração pequenininha que vai gerar um acidente que depois não tem volta. Isso acontece com frequência. Eu acompanho muitas vezes acidentes acontecendo na rua, na hora, e toda vez que a gente vê um acidente acontecendo é por uma distração, uma bobeira. Ninguém acorda querendo errar, ninguém acorda achando que não vai acontecer consigo mesmo, mas, de fato, o que a gente espera nessa campanha é tratar do pequeno, porque esse pequeno te ouve, Hugo. Esse pequeno, ele te dá atenção e está disposto a acordar amanhã sendo um ser humano um pouco melhor, sendo uma pessoa que está mais atenta a esses aspectos. Agora, tem o outro lado. E o outro lado é um pouco mais pesado, é o poder de fiscalização da CPTrans, é quando a gente precisa exercer algum tipo de autoridade para dizer para o indivíduo que ele tem que respeitar a sociedade, na medida em que o trânsito é um acordo tácito, né? Você sabe que tem que andar na calçada, independente das circunstâncias. Você sabe que tem que respeitar o semáforo, independente de ter carteira de trânsito. Então, ter a CNH ou não. Então, nesses momentos, a gente exerce a nossa autoridade de fiscalização. É necessário que a gente vá pelo amor ou pela dor, não é mesmo? E, infelizmente, cara, infelizmente mesmo, a gente acaba tendo que fazer isso muito mais vezes do que a gente gostaria. A gente tem problema do indivíduo que não anda com capacete, que não usa cinto, que está no celular, o cara que para o carro no proibido achando que ele pode parar só 5 minutinhos, mas ele atrapalha o ônibus, ele acaba fazendo uma pessoa ter que andar para fora da calçada, ele atrapalha a vida da pessoa que está ali com um carrinho de bebê, talvez um cadeirante, e esse indivíduo, ele não vai ser impactado pela campanha. Essa é a realidade. Ele precisa ganhar vergonha na cara. Ele precisa entender que se o pai dele não deu limite para ele, vai ter que levar uma multa para ter limite na hora que perder o carro. Esse é a parte que mais me dói no trabalho, para ser muito franco. Porque você olha para um acidente e vê que ele poderia ter sido evitado. Se o indivíduo tivesse tido um comportamento um pouquinho mais condizente com alguém que é capaz de viver em sociedade, eu certamente teria muito menos trabalho e conseguiria gastar essa energia que eu gasto nesse tipo de firula em ações importantes de infraestrutura de transporte, infraestrutura de trânsito, que é o que a gente quer de fato ver acontecer, né? Que a vida dos outros melhore, e não que eu fique ali tomando conta de barmanjo, né? Sem dúvida nenhuma. Desculpa a franqueza. Não, mas é verdade, é uma situação muito complicada. Às vezes a gente tem que falar assim. É verdade. É um tópico muito complicado que é muito enraizado e que, infelizmente, é muito enraizado. É um comportamento tosco você e vira muitas pra ele e vezes fala assim, gera cara, situações horríveis. tá aqui a história desse cara aqui, ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu a filha, cara, ele tá querendo te impactar, ele quer que você se comporte melhor, o cara me xinga de tudo que é nome, ele não entende, ele não ouve, e esse cara aí, não tem jeito, ele precisa ser, de alguma maneira, coagido, né? E a pior parte do trabalho, sem dúvida, é ter que lidar com esse tipo de indivíduo, que ainda vai sair me xingando minha mãe, mas tá tudo certo, faz parte da descrição do trabalho, tá tudo em paz. É isso, Luciano, é realmente um tópico muito complicado, mas no meio dessa questão, você trouxe um outro ponto que é muito importante a gente destacar, que não é tão relacionado ao Maio Amarelo, mas também, é claro, está sendo realizado durante o mês de maio aqui na cidade, que são tópicos relacionados à infraestrutura da cidade, à infraestrutura do trânsito na cidade. A gente estava até conversando um pouquinho off que os resultados têm sido impressionantes, falando especificamente da rotatória do Carangola. Exatamente, Hugo. Obrigado pela oportunidade de falar disso, porque é um projeto que virou quase uma lenda urbana, né? Muita gente falava sobre isso, e é importante as pessoas entenderem que no poder público, principalmente quando a gente vive momentos como o atual, que é um momento que você não tem recurso financeiro disponível para fazer tudo o que você quer, você tem que ser muito criativo para conseguir fazer essas coisas acontecerem. Mas essa criatividade, ela existe, tem muitos servidores muito bem intencionados, e a gente espera que, né, o trabalho dessa equipe vá conseguindo fazer essas
das entregas. Especificamente no caso da rotatória, até eu que sou um eterno otimista, não esperava um resultado tão significativo, tão rápido. A gente está aí com a primeira semana de operações, os primeiros dias são sempre muito difíceis, mas quando você vê melhores substanciais ainda na primeira semana, é a certeza de que o projeto de fato funcionou. Aquele projeto ali acontece numa via de jurisdição federal, entretanto, a ação de manutenção da União Indústria, ela está judicializada. E como a gente já tinha lá atrás esse projeto para rotatórios para Angola, a prefeitura se responsabilizou em executá-lo. Mas não é só isso, não. A gente tem projetos para a entrada de Nogueira, para o Trevo de Bom Sucesso, para a rotatória do Buriti, que é importante para evitar o trânsito que a gente tem ali no Trevo de Bom Sucesso, e em vários outros locais, inclusive até chegando lá em Pedro do Rio, em vários outros pontos. E quando a gente olha para tudo que a gente tem a capacidade de entregar, de cobrar, de fazer acontecer junto a outras instituições, inclusive, muito nos alegra, né? Especialmente quando a primeira tem esse resultado. Sem dúvida nenhuma. E vale destacar que ali o ponto do Carangola, ele gera um gargalo muito grande no trânsito de toda uma região. O Retiro é um lugar que vinha sendo, na realidade, um lugar péssimo de se passar em determinados momentos, justamente por conta desse trânsito. A vinda para o Retiro também, toda a região ali ficava muito complicada de se transitar. E agora, pelo menos nesse primeiro momento, os resultados têm sido muito positivos e só tendem a melhorar conforme as pessoas entendam melhor ainda o funcionamento da rotatória, que é muito novo aqui na cidade, né? A gente não tem rotatórias em diversos pontos do município. Exatamente. Então, assim, é algo diferente, é algo que eu espero que vire referência de fato, especialmente quando você traz referências lá do HCM, referências de técnicas muito específicas, muito modernas, que permitem desenhar rotatórias com aquele formato. E é lógico, hoje o que a gente está fazendo não é a conclusão da rotatória. Importante perceber que a gente já está vendo que existem resultados positivos sendo colhidos, enquanto a gente ainda está numa fase de urbanismo tático. O que isso significa? Que eu vou lá pessoalmente, a gente, junto com a equipe, coloca os balizadores, coloca gradis, coloca cones, cria aquela área de proteção para que o movimento comece a acontecer, sinaliza a rotatória, e a partir do momento em que essa sinalização está implantada, Hugo, aí sim a gente vê o resultado que ela tem, verifica se é necessário simular algum tipo de alteração, como por exemplo o ponto de ônibus que está lá para frente hoje, sentido Itaipava, talvez vale a pena recuar um pouquinho para antes da descida da volta do Curuba, talvez a questão da volta do Curuba estar interditada no primeiro dia atrapalhou, porque são muitas mudanças em simultâneo, e aí o pessoal fica confuso, como você mesmo disse, não existem muitas rotatórias, então a pessoa não sabe como agir, e ainda por cima, com uma interdição, são duas mudanças drásticas num curto espaço de tempo. O sistema cognitivo do indivíduo que está sempre fazendo o mesmo caminho não suporta, Sim. Ele trava, e nisso que ele trava, a gente não consegue avaliar se a mudança está sendo positiva ou não. Então são situações que a gente vai alterando, nesse grande urbanismo tático ali, fase tática mesmo, botar a mão na massa. A partir do momento que a gente entende como ele deve ficar, aí sim a gente entra na nova fase, que é uma fase de execução de fato, onde a gente vai lá, levanta as áreas da rotatória de maneira adequada para que possa passar veículo por cima, a gente vai lá, mexe naquele muro, acerta o ponto de ônibus, dá mais sinuosidade, mais uma... tirando a aresta daquela quina do muro, Sim. tentando não ser técnico, para dar suavidade para o motorista que está vendo sentido centro, vendo de Itaipava. Então tem muita coisa ainda a ser feita. Isso só naquele projeto, a gente tem muitos ainda para fazer. Perfeito. E falando em outros projetos, e agora não necessariamente de responsabilidade da prefeitura, mas que também afetam muito o trânsito da cidade, qualquer interdição, qualquer intervenção afeta muito o trânsito do município, a gente vai lá para o distrito de Itaipava, que a gente está tendo as obras da Ponte do Arranha-Céu. Queria que você falasse um pouco de como é que está o passo a passo dessa obra e também como é que você imagina que sejam os resultados quando estiver pronta. Claro. Bom, a Ponte do Arranha-Céu ela é uma obra estruturante para a região de Itaipava, fundamental, e todo mundo entende essa dificuldade. Mas é curioso você falar assim, isso não é responsabilidade da prefeitura. Você tem toda a razão. Que bom que você consegue diferenciar a jurisdição de via, que às vezes é uma coisa que a pessoa de casa não conhece. Então me permite explicar rapidamente. A União Indústria ela é de jurisdição federal, mas quem cuida dela é o DENIT, que é um órgão vinculado à União. As ruas urbanas, as coletoras, aquelas de dentro de bairro, são da prefeitura. Então a prefeitura cuida delas. Agora, quando você fala da BR-040, você está falando de uma concessão federal feita pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT. E aí a Elovias foi a vencedora dessa concessão e ela tem essa responsabilidade de manutenir
a BR-040. Então, repara, Ponte do Arranha-Céu está entre a União Indústria e a BR-040. Mas na medida que você interdita ela, vem o trânsito para dentro de Itaipava, e aí quem é que tem a responsabilidade de resolvê-lo? A prefeitura. Então, ainda que nós tenhamos muitas jurisdições, como eu acabei de explicar, lidando com o sistema viário, o resultado do sistema viário é um só. Quando você engargala lá no Carangola, ninguém vai xingar o DENIT. Vamos ser franco. Sim, é verdade. O cara tem outro nome na cabeça, é quem está mais perto dele. Então, como diria aí na Cinta Leve, né, o cara que trabalha na prefeitura, ele arrisca a própria pele, porque ele conhece quem passa ali. Né? Do DENIT, se você perguntar quem é, ninguém conhece. Mas é o Maior, por exemplo, o nosso delegado regional, o Maior, é um cara maravilhoso, mas ninguém conhece o Maior aqui em Petrópolis diretamente. Ele vai me conhecer, ele vai conhecer o prefeito, ele vai conhecer o agente de trânsito que ele vê todos os dias. Mas, muito sinceramente, ele não vai passar muito disso. Então, acaba que as responsabilidades, quando chega na hora do vamos ver, se misturam. Ainda que a jurisdição não nos permita atuar plenamente, como eu te falei, a situação está judicializada, a gente acaba tendo projetos implantados, a gente se conhece, a gente conversa bastante com esses outros órgãos, então a coisa se mistura. A própria Ponte do Arranha-Céu, ela é um pedido muito antigo do prefeito Enco Ramos. Esse pedido ele foi feito ainda antes de chegar a Elovia. Então ele já estava lá atrás, em 21, pedindo a própria NTT para fazer o projeto do Diamante, que é um projeto que vem lá do arquitetozinho, apresentado na época ao presidente da CPTrans, eu fui diretor dele, era o Maurinho Branco, saudoso Maurinho Branco, tenho muita saudade dele, certamente gostaria de ver essas ações em Itaipava. E, por fim, esses projetos entraram dentro de uma concessão federal. Então, veja, ele nasceu na mão de um arquiteto em Petrópolis, com um presidente que era do órgão municipal, indo para uma concessão, Todos os órgãos tudo misturado. são interligados, não Exatamente, tem como. exatamente. Então, assim, já havia, inclusive, a necessidade, eu lembro muitas vezes do prefeito falando assim, olha, para sair a ponte do Arranha-Céu, queria também que saísse a lá da Gante Moço, para a gente ter ali aquele binário de Itaipava, que é um outro projeto que a gente tem trabalhado aí a muitas mãos, junto com o Maurício lá da Secretaria de Obras, toda a equipe dele, equipe maravilhosa. Então, assim, não tem como separar. O importante é que quem está aqui, a gente tem que fazer o melhor possível para saber servir direito, para tentar fazer os projetos avançarem. Desculpa, talvez tenha entendido. Não, sem problema algum. É bom a gente entender também, é bom explicar para o nosso público justamente que, é claro, são diversas responsabilidades, são diversos órgãos envolvidos, mas no final das contas todos querem um objetivo só, que é um bom funcionamento do trânsito. Então a gente pode destacar que a gente tem uma série de intervenções acontecendo na cidade, muita coisa está mudando, muita coisa tende a mudar com o passar do tempo e precisa dessa compreensão da nossa população, dos nossos motoristas, para, num primeiro momento de mudança, se adaptar a essa mudança. Sim. E também para passar esse feedback para a CPTrans que a resposta da população, a fala da população é muito importante, tanto no caso do Arranha-Céu, tanto no caso ali da rotatória do Carangola, Sim. e no trânsito inteiro. É muito importante que a população se comunique com a CPTrans, não é mesmo? Exatamente, com certeza. Então, assim, é importante mesmo que você vá lá, entre em contato com a gente, dê a sua opinião, lógico, entendendo que a gente acordou ali, está ali trabalhando, se esforçando para acertar, não para errar. É fundamental perceber isso. Então, assim, chega com uma sugestão, assim, a gente está ali para ouvir, não tem ninguém ali que seja arrogante intelectualmente, pelo contrário, muitas sugestões nascem da ideia de quem está ali pertinho, e aí a gente tecnicamente vai melhorando aquilo e acaba surgindo um projeto maravilhoso, né? Por exemplo, essa própria questão da União Indústria, ela nasceu de uma ação judicial, Hugo, que está lá iniciada em 1995. Olha só o início daquilo. Eu vejo, por exemplo, o Ministério Público Federal se esforçar enormemente para conseguir garantir todo um trabalho ao longo da União Indústria. Muitas das ações que a gente faz de mobilidade têm a ver com o IPHAN, INEPAC, Ministério Público Estadual, essa possibilidade do indivíduo se comunicar com a gente, mas também se comunicar com os órgãos de controle, para que os órgãos de controle consigam, de certa maneira, filtrar a prioridade que a gente dá para cada demanda. Porque, afinal de contas, a prefeitura, especialmente numa situação de sem recurso financeiro, tem na sua maior dificuldade estabelecer o que eu vou fazer primeiro. Porque ideias, projetos, ações, a gente tem uma infinidade. Agora, qual é aquele que eu pego hoje para ser feito? E aí o rotatório do Carangola, sem dúvida, ganha, que era um dos piores gargalos da cidade, e eu espero muito que a gente seja parte da equipe que está lá resolvendo esse problema.
Perfeito, Luciano. Tem mais algum ponto que você iria destacar, tanto sobre o trabalho da CP3 ou dessas intervenções que estão sendo realizadas na Não, cidade? só te agradecer de verdade, agradecer a Papai do Céu, que a gente consiga servir cada vez melhor a sociedade. Esse é o propósito. Quem está ali tem que ter essa cabeça. A gente não está ali para ser servido, a gente está ali para servir, a gente está ali para fazer disso um propósito de vida, uma missão importante, onde a gente, de alguma maneira, se sente realizado quando a gente vê projetos como esse acontecendo. Eu tenho certeza que todo mundo, você na sua função, eu na minha, tem gosto quando a gente vê algo de bom acontecendo. E é isso que a gente mais espera. Agradeço especialmente a você por falar tanto do Maio Amarelo. É importante para mim ver gente engajada, a mídia engajada de maneira geral, para tentar reduzir esse número de acidentes. A gente às vezes para pensar algo e para fechar, reflito sobre isso aqui, deixa essa reflexão. Quando a gente tem um acidente de moto tão comum na cidade, o hospital de referência em Petrópolis é o mesmo para a moto que é o mesmo para a cardiologia. E os leitos de UTI são todos os mesmos. Então, se você tem na família alguém que tem um problema cardíaco, cardiovascular que seja, precisando de uma cirurgia eletiva para resolver aquilo, e um garoto hoje cai de moto em algum lugar, ele vai ocupar o leito de UTI da pessoa que estava precisando dessa cirurgia, com ela ser marcada. Se o garoto cair meia hora antes, ele é atendido primeiro e ocupa o leito e às vezes fica 3, 4 meses lá. E aí o garoto sai com um monte de parafuso na perna. Já viu aquilo lá? Sim, sim. Aquilo ali é quando o cara chega ao ponto de perder o osso, tá? Aquilo ali serve para haver um distanciamento natural onde o osso volta a regenerar-se. Um negócio de maluco. O corpo humano é perfeito, o Papai do Céu sabe o que faz. Agora, quando a gente olha para isso e pensa que uma cirurgia eletiva ficou meses sem poder ser marcada, porque aquele rapaz precisou daquele leito, poxa, precisava disso? Precisava mesmo disso, né? Realmente é uma reflexão que fica na cabeça e é um comunicado para todas as pessoas, Todos nós. para todo mundo refletir sobre isso, para todas as pessoas que dirigem, que não dirigem e que vão dirigir, para realmente pensar sobre isso. Luciano, muito obrigado pela presença aqui no programa, foi um prazer te receber e, é claro, um prazer de falar sobre o Maio Amarelo e todas as questões sobre o trânsito da cidade. Muito obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez, estamos aqui ao vivo com a Marcele Almeida, que veio conversar um pouco com a gente sobre a Escola de Música Santa Cecília, mais especificamente sobre o balé. Boa tarde, Marcele. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Hugo. Um prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui. E antes da gente começar, de fato, a falar da Escola de Música, falar sobre toda essa questão do balé, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público. Sim, eu sou Marcele Almeida, sou formada pelo estúdio Jane Ferrodi. Minha mestre foi ela mesma, Jane Ferrodi. Tenho uns 20 e pouquinhos anos de balé, comecei com 5 aninhos e tenho aí já caminhando para 10 para 11 anos de profissão, com cursos aí no nosso país e fora. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Marcele. Eu acho que nós podemos até, antes de falar sobre a Escola de Música, antes de falar sobre esse cenário petropolitano do balé, vou pedir para você contar um pouco da sua história dentro dessa arte. Sim, falar sobre dança é muito importante para mim. Eu costumo dizer que a dança me escolheu e não eu que escolhi ela. Quando eu era bem pequena, meus pais me colocaram no balé por questões de saúde. Minha família apresentava alguns casos de diabetes e eles, com essa preocupação, procuraram uma academia e me colocaram nesse estúdio que eu estou até hoje, no estúdio Jane Ferrodi. E de lá para cá, comecei como um hobby, como uma prática de atividade física. Quando cheguei no final do meu ensino médio, comecei a me lançar um pouquinho mais nessa área. Fiz vários cursos, fui para Joinville, onde a gente tem a única sede do Balé Bolshoi, que tem só na Rússia, mas também tem um polo aqui no Brasil. Fiz vários cursos, me apaixonei pela metodologia e vi que queria tentar ensinar isso. Então, depois dos 18 anos, eu me sindicalizei no Sindicato dos Profissionais de Dança de Joinville. Comecei a fazer uma ampla gama de cursos nessa área e também a dar aula especialmente para os pequenos, que são minha paixão, as crianças. Mas hoje tenho aulas de adulto, terceira idade, então o balé para mim é uma grande trajetória que foi trilhada onde a dança me escolheu. Perfeito, bem interessante a gente entender algo que muitas das vezes surge de uma necessidade, como você disse, um tópico que era voltado para a saúde e realmente virou um estilo de vida. Mas eu queria saber, você falou que muito dessa história aconteceu lá em Joinville. Como que chegou até o teatro, na realidade não teatro, né? A Escola de Música Santa Cecília aqui em Petrópolis, tão distante, apesar de ter suas semelhanças culturais? Sim, eu acho que para quem é bailarino, Joinville ele é um grande foco assim para todo mundo e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ir até lá. Porque lá contempla o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival, acho que posso dizer assim, a nível mundial, porque lá eles têm uma gama muito grande de apresentações, de competições e também de curso, tanto para bailarinos quanto para profissionais da área. Então, acredito que para quem é dessa área, do ramo da dança, Joinville seja um grande sonho de realização pessoal, de querer ir até o maior festival de dança para poder aprender com tudo que propõe lá. Mas é claro que a orientação da minha mestra, que é a minha professora, Jane Ferrodi, foi de suma importância para me incentivar e também, ainda com 18 anos, convencer meus pais que era uma boa experiência, um bom investimento, para que eu pudesse ir realizar esse sonho. Perfeito. E agora, chegando aqui em Petrópolis, depois dessa longa trajetória, né, a gente pode falar assim, Sim. de todo esse caminho, depois de começar a dar essas aulas, como que está sendo esse início do balé agora, essa ideia do balé, esses cursos de balé aqui na Escola de Música Santa Cecília? Como é que eles estão funcionando? Sim. Quando a gente fala de Escola de Música Santa Cecília, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que, mesmo o nome tendo ali apenas a música, a Escola de Música Santa Cecília ela é uma escola completa, né? Ela é uma escola de arte. Então, a gente tem aula lá de todos os instrumentos, de voz, aula de teatro, aulas de dança, que contempla a escola como uma escola de arte, ainda que o nome seja Escola de Música Santa Cecília. E eu, desde pequena, desde os meus 5 anos, já comecei como aluna da Escola de Música Santa Cecília, por meio da professora Jane Ferrodi, que se encontrava lá.
E aí, com o tempo, depois de formada, ela me convidou para fazer parte desse time e começar as aulas de dança lá. Então, acho que o que a gente precisa ter consciência, assim, é que a escola, ela é estruturada há muito tempo, né? A escola tem mais de 130 anos fornecendo cultura para a nossa cidade. Então, isso não vem de hoje. É um trabalho de longo prazo, mas que vem se desenvolvendo e se atualizando ao longo do tempo, né? Então, acho que o maior diferencial da escola de música é esse. E é um tópico de suma importância, toda essa tradição e não querer parar no tempo, não ficar só no tradicional, conseguir também se adaptar, adaptar às novas tendências, adaptar também às necessidades que a gente tem, que a sociedade foi tendo, foi criando conforme o passar dos anos. Você tinha citado o Festival de Joinville como um tópico muito tradicional, algo muito importante no cenário mundial. A gente está falando aqui de um tópico um pouco mais regionalizado, que a Escola de Música Santa Cecília tem toda essa importância aqui para o município de Petrópolis, para a cultura de Petrópolis. Inclusive, diversos membros da Escola de Música já vieram aqui no programa para justamente falar sobre os diferentes estilos de arte. E é até interessante ficar nesse tópico, pensar nisso que é o pessoal da Escola de Música que vem. Não necessariamente vai ser um assunto repetido, porque tem tantas coisas, tem tantas modalidades disponíveis lá, que é sempre uma conversa nova, e isso é muito positivo para toda a cultura, não é mesmo? Com certeza. Como eu disse, eu acho que a Escola de Música Santa Cecília, ela é um marco na nossa cidade. E como você disse, eu acho que mandar uma professora nova, né, de 28 anos aqui, é para representar isso, que eles estão sempre buscando se atualizar. Se a gente tem professores mais novos, a gente tem professores que fazem curso, se capacitam, para que a escola não pare no tempo, e sim que ela consiga manter a tradição de tantos anos que ela tem e se atualizando com o passar do tempo. Perfeito, Marcele. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre você na escola. Como é que vai funcionar essa atuação? Como funciona, na realidade, essa atuação do balé aqui na cidade? Sim. Eu sou professora da Escola de Música, né, Santa Cecília. Eu dou aulas lá de balé clássico, então eu tenho turmas a partir de 3 anos de idade até turmas de 50, 60 a mais. Mas hoje eu queria falar mais da turma de introdução à dança, que é as turmas de baby class, que a gente pode chamar assim, que são para crianças de 3 a 6 anos, onde a gente usa uma abordagem totalmente lúdica para que essas crianças possam desenvolver musicalidade, desenvolvimento físico, psicomotor, socialização, porque são aulas coletivas, aulas de balé dentro da Escola de Música Santa Cecília, entre diversas outras características que preparam essa criança para se desenvolverem como crianças completas, né? Como seres humanos completos através da dança e nessa faixa etária, especialmente através do lúdico, né? A gente usa lá muitas nomenclaturas que saem um pouco da técnica e dos nomes, que elas vão ser estimuladas ao longo do tempo a aprender, mas também trazendo o lúdico como referência para que elas se interessem e se despertem para a dança como uma paixão mesmo, né? Como algo prazeroso, uma atividade física que elas tenham interesse e gostem de praticar. E como você mesmo disse, você adiantou lá no iniciozinho, contando um pouco da sua história, toda essa questão do balé, da dança no geral, que a gente pode falar que se relaciona à atividade física, é muito benéfico para a criança, é muito benéfico para todas as idades, na realidade, né? A gente pode destacar assim, e tem tanto um papel artístico, cultural, quanto foi no seu caso, um papel de saúde. Então é muito bom ver que essas crianças estejam procurando, né, os pais, por meio dos pais, é claro, estejam procurando essa questão da dança, estejam procurando o balé para justamente ajudar nesse desenvolvimento, que trouxe tantos ganhos para você, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente já falou da parte da saúde, né, mas tem diversos outros ganhos, né? Por exemplo, a timidez, né? Muitas das crianças hoje, principalmente pelo uso da tela ali, que elas ficam mais retraídas, mais tímidas, são crianças mais fechadas e mais tímidas, né? Mais retraídas. E a dança é esse lugar onde elas vão ter um tempo para se libertar das telas enquanto não estão na escola, em outras atividades, mas também se permitirem serem criativas, né? Socializarem e sair dessa zona de reclusão, que eu acredito que a tecnologia em excesso acaba resultando hoje para as crianças, e se permitam sair dessa timidez
e conhecerem um novo eu, né? Que também é muito importante ser desenvolvido, principalmente para o futuro, né? Quando a gente pensa na vida profissional, eu falo que o balé, ele é uma profissão muito bem estabelecida enquanto cultura, mas ele também prepara outros profissionais de outras diversas áreas para que sejam líderes, né, e que não tenham vergonha, por exemplo, de falar em público, de se expressarem como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que os benefícios não param na saúde, eles vão muito além, e quanto mais cedo estimulados, acredito que melhor seja o resultado a longo prazo, né? Sem a menor dúvida, é um resultado mais efetivo e também um resultado que ele consegue ser criado com o passar do tempo. É algo que a criança consegue se desenvolver, consegue desenvolver de forma natural e que vai formando um cidadão, uma pessoa melhor preparada para a vida, que é um tópico que a gente destaca tanto que muitas das vezes as pessoas chegam cruas no mundo e assim, por meio do balé, por meio da dança, por meio das diferentes expressões culturais, vão tendo diferentes preparos que são tão benéficos no futuro dessa criança. Já é muito benéfico naquele momento, já é um momento de aprendizado para a criança, mas que para o futuro traz tantos ganhos. E Marcele, agora eu queria saber um pouco sobre como é que está sendo a aceitação da sociedade, como que as pessoas ainda veem o balé, as pessoas, os pais procuram muito, e tem muitas crianças participando dessas aulas? Graças a Deus, o número de alunas tem aumentado muito, e eu acho que isso é reflexo não só para o Santa Cecília, mas para a cidade como um todo, né? A gente tem muitos estúdios ativos de aula de dança, mas no Santa Cecília a gente vem aumentando o nosso número de forma expressiva ao longo desse ano. Então, para a gente é muito gratificante. Eu costumo falar que se sua filha ou seu filho despertou interesse, você bota uma música e se ele se sente atraído a improvisar algo ali, ele tem mais do que uma alta probabilidade de gostar das aulas de dança e de gostar do estímulo que vem a partir delas, né? Então, eu sou totalmente, como é que eu posso dizer? Eu sou totalmente a favor de que esses pais deem uma oportunidade aí para os seus filhos experimentarem esse novo espaço e essa nova forma de gerar cultura, né? Desse apoio, dessa base para a criança poder se expressar de uma maneira um pouco diferente e que pode trazer tantos benefícios como nós destacamos tantas vezes aqui. Isso. E só para a gente poder finalizar, aproveitando um gancho que você trouxe sobre a questão dos estúdios, eu queria saber como que é o cenário aqui da cidade. É claro, a gente tem o Teatro Santa Cecília, muito tradicional, mas como que você enxerga o cenário não só do balé, mas da dança aqui no município? Eu acho que a gente está numa fase, infelizmente, um pouco prejudicada, porque embora a gente tenha o Teatro Imperial, né, a gente está com o Teatro Dom Pedro fechado há um tempo. Então, acho que para a gente que promove cultura, isso é um tópico delicado, né? A gente queria, nós todos, enquanto dança, estamos tentando aí nos unir para que a gente possa ver de novo a abertura desse teatro que faz tanta falta, né? Eu tenho o privilégio hoje de estar na Escola de Música Santa Cecília, tenho mais acesso ao Teatro Imperial ali, mas eu sei que tem vários outros estúdios que não têm esse mesmo acesso e precisam. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer. É claro que a gente já tem muito acontecendo e acho que isso é um crescimento, mas para que esse crescimento seja ainda mais relevante, a gente precisa desse apoio vindo aí da prefeitura, né? Mas, de forma geral, eu acho que a dança vem atraindo muita gente, não só as crianças, até mesmo adultos. Eu tenho turmas de adultos que nunca tiveram essa oportunidade de ter feito aulas antes e que agora estão se permitindo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa chegando e acontecendo de novo, mas que ainda falta um pouquinho de apoio da nossa cidade para que isso se concretize ainda mais. Nós ficamos na torcida para que o teatro consiga reabrir logo, a gente consiga reinaugurar esse Teatro Dom Pedro, para justamente a gente conseguir impulsionar ainda mais esse setor cultural que é tão forte aqui na cidade. Somos uma cidade que é muito baseada no turismo e esse turismo só existe por conta da nossa cultura. E a cultura só traz mais pessoas e é tão positiva para todos os setores que envolvem aqui o município. É verdade. Marcele, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, uma grande alegria estar com vocês. Perfeito. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do programa Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.